Pessoal, sou o professor André Novaes, vou falar aqui sobre algumas funções orgânicas, no caso, os ácidos carboxílicos, que está no grupo das funções orgânicas oxigenadas, tá? O ácido carboxílico, ele é caracterizado por esse grupo aqui, olha, o grupo carboxila, tá? Que é o C dupla com oxigênio e uma hidroxila, tá ok? Um grupo OH, tá? Muitas vezes pode ser representado na estrutura como COOH, tá? Em vez de estar dessa forma aqui, mais espalhada, tá ok? A sua nomenclatura, em geral, leva ácido, tá? Aí vem prefixo intermediário mais o sufixo oico, tá? Esse oico aqui, olha, que é o sufixo que identifica a função ácido carboxílico, tá ok? E aqui nós vimos alguns exemplos de ácidos, por exemplo, ali, olha, o ácido etanóico nós temos 2 carbonos, et, simples ligação, an, e oico por ser um ácido carboxílico, tá ok? Que também pode ser representado por COOH, tá? E assim a gente dá um nome, tá, para esses ácidos carboxílicos, ácido etanóico, butanóico, propanóico e assim vai. Claro que existem algumas estruturas que são ramificadas, aí você vai ter que levar em consideração as regras de nomenclatura. Os principais ácidos carboxílicos. Olha só, pessoal. O ácido metanóico, também conhecido como ácido fórmico, tá? Que vem do nome formis, que é de formiga. Realmente, quando o ácido fórmico entra em contato com nossa pele, nós temos aquela irritação, aquela coceira, aquele ardor, justamente porque é um ácido carboxílico. É o ácido das formigas, tá? O ácido etanóico, aqui o ácido etanóico também conhecido por ácido acético, que você conhece como vinagre, tá ok? É um ácido bem conhecido. O ácido benzoico, aqui olha, por que benzoico? Aqui temos um anel benzênico, mais o grupo do ácido aqui, e ficou esse nome aí usual, ácido benzoico, tá ok? Dando continuidade, falando um pouco sobre os ésteres. Os ésteres, eles são derivados de um grupo ácido. Quem é esse grupo ácido? Justamente o grupo do ácido carboxílico. Os ésteres levam essa formulação com a perda de um hidrogênio aqui, olha, e vão formar esse grupo. Esse grupo é o do éster orgânico, ok, pessoal? Quando eu tenho a perda de um hidrogênio, dando continuidade à cadeia, e aí você vai ter um éster. Tá ok? Esse éster, tá? A sua nomenclatura já tem uma diferença, tá ok? Entre as demais do prefixo, mais o intermediário, mais o sufixo, tem algumas diferenças aí, tá? E é bom dar uma estudada nessa parte de nomenclatura, tá ok? Ácido carboxílico, chamado ácido etanóico. Como vai ficar o éster? Tá? Você tem aqui, olha, et para 2 carbonos, tá? Que é o grupo do ácido aqui, olha, o grupo ácido, dando continuidade à cadeia. Quando deu a continuidade para a cadeia, você dá um nome como se fosse um radical. No caso, é um radical metil, mas nós sabemos que o metil também pode ser chamado de metila. Então, por isso você deu o nome ao grupo do ácido, que é o que está com os oxigênios aqui, ó. Então, et, simples ligações entre o carbono, tá? An mais o ato, aí ficou etanoato de metila, que é esse grupo aqui, que é o grupo metil, é o radical metil, e aí podemos também chamá-lo de metila, ok? Os ésteres são bem interessantes, né? Você com certeza já teve contato quando tomou um sorvete, comeu uma balinha de morango, tá? De banana, uva. Por quê? Os ésteres, eles são utilizados na composição, tá, dessas substâncias aqui, tá ok? Então, os ésteres, eles são substâncias flavorizantes que dão sabor, tá, e cheiro aos alimentos. Esses alimentos artificiais com gosto de morango, abacaxi, tudo isso é derivado de um éster, tá ok? Também gorduras,
tá? De origem vegetal e animal, vem de um éster, assim como até mesmo o tecidos, né? Tecidos e plásticos, que nós denominamos de poliéster, ok? Continuando aqui, dentro das funções oxigenadas, nós temos os éteres, tá? Eu coloquei a nomenclatura aqui, mas a nomenclatura ela é um pouco mais complicadinha, né? Diferente do que nós estamos acostumados, com prefixo intermediário mais o sufixo. Bem, os ésteres são caracterizados pelo oxigênio entre carbonos, o grupo oxigênio, no caso, o oxigênio entre carbonos aqui, pessoal. Como é que dá um nome? Geralmente, nós podemos separar aqui, olha, esses dois grupos aqui, ó. O oxigênio está bem aqui no meio, separamos da esquerda e da direita. O que você vai ter que verificar? Qual é a menor cadeia de carbono? Qual é o lado que está menor? No caso, o lado que está menor é esse aqui, que só tem um CH3. O outro lado eu tenho CH2, CH3. Então, pessoal, sempre você vai ter o prefixo de carbonos do menor lado, tá? Junto com o de oxigênio. Então, aqui, olha, prefixo para um carbono, met, mais ox. E aí você vai dar o nome do hidrocarboneto que ficou sobrando. No caso, então, aí ficou metoxietano. Pode existir, André, o etoximetano? Não. Por quê? Porque eu sempre tenho que caracterizar os ésteres para dar o nome com o menor lado, o menor número de carbonos, junto com o ox. Então, não tem como ter etox, porque et são 2, met 1. Então, não pode ter 2 carbonos ligados ao oxigênio, ao ox, tá? E você determinar como metano. Então, pessoal, é uma dica. Sempre, tá? O menor radical fica com o ox. E depois você dá o nome do hidrocarboneto, que é a parte maior, é o radical maior, tá ok? Então temos alguns exemplos aqui, éter, tá? Que é uma outra maneira da gente dar nome. Você tem aqui os radicais metil e etil, você pode dizer que é éter metil etílico, e assim, tá? Você dá um nome aos éteres. Duas maneiras aí, tá? Os éteres foram substâncias importantes, né? Eles eram utilizados antes na anestesia. Por quê? Porque em contato com nossa pele, ele evapora facilmente, tá? Deixando, né, ela anestesiada, tá? No passado era isso, provoca diminuição da sensibilidade da pele, tornando menos dolorosa a picada de uma agulha ou de uma injeção, por exemplo. Então esse texto aqui, você pode dar uma pesquisada para ler, é sempre bom a leitura, pessoal. Para o Enem, você tem que chegar carregado de leituras, realmente, para que você possa ter pique para aguentar uma prova, tá? De 90 questões, nos quais os textos são imensos. Muitas vezes os textos, eles podem nos ajudar, tá? Na questão, e outras vezes não, só é uma história. E às vezes, né, desses textos que você lê, algum você já tem um conhecimento, olha, eu já sei sobre isso. Então, dei uma pesquisada aí sobre os éteres, tá? E eu coloquei alguns, tá, importantes, tá? O antidetonante da gasolina, que é o metox-terciobutano, o eugenol, olha, o eugenol aí já apareceu em algumas provas do Enem, tá? E a vanilina, tá ok? Finalizando aqui essas funções, tá, oxigenadas, o que nós vimos? Álcool, fenol, éter, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster. Essas duas aqui nós não vimos, tá? Porque são as que são menos comuns dentro do Enem, uma possibilidade de cair no Enem. Então, pessoal, eu coloquei aqui a função, tá? Como ela se caracteriza, exemplo e uma fórmula geral. Tá ok, pessoal? Então essas foram as funções oxigenadas
e nós estudamos. Eu espero, pessoal, ter ajudado vocês, tá? Nessas dicas, nessa aula aqui, para que você possa tirar suas dúvidas. Então eu agradeço e vou finalizando por aqui as funções oxigenadas. Valeu!